Desafio de Provérbios, capítulo 21. E só passando para deixar um recado que as inscrições para o meu método YV de reprogramação mental já estão abertas. Se você quer ter um passo a passo como ser uma pessoa fria emocionalmente através da reprogramação mental, o link para se inscrever está na minha bio. Lá vai ter também toda a aula de ontem. Se você não assistiu, corre lá para assistir e se inscreva para você não perder a sua vaga. Então, te espero lá. Vamos começar com Provérbios capítulo 21, versículo 1. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Então, no final, o que conta para Deus é a nossa intenção. Por que a gente faz as coisas? Não é só o que a gente faz, mas o porquê. O que nos motiva a agir, a tomar aquela decisão. Porque para Deus, no final, o que conta é a nossa intenção. O que conta é o que está dentro do nosso coração. Muitas vezes, se a gente fizer uma coisa boa, mas a intenção for ruim, se a intenção não for uma intenção genuína, verdadeira, se a intenção for para benefício próprio, ou para se exaltecer, ou para tentar tirar uma vantagem, mas para as pessoas, para o mundo, até tentar se auto-enganar, falar, não, é uma coisa boa, mas se no final a intenção for errada, para Deus o que conta é a intenção. Então, o autoconhecimento ele é muito importante por conta disso, a gente saber por que eu faço o que faço, por que eu tenho determinadas atitudes. Será que eu não estou tentando me enganar, falando que é por um motivo bom, mas no final minha intenção é outra? Porque no final o que conta para Deus é a nossa intenção, o porquê que a gente fez aquilo verdadeiramente. E Deus conhece todos os nossos pensamentos. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Para Deus vale muito mais a gente fazer o que é certo, fazer o que é correto, do que a gente fazer sacrifícios, fazer promessas. Na época era sacrifício de animais, mas a gente se sacrificar hoje em dia, fazer uma promessa. Então, para Deus, é muito melhor a gente ser uma pessoa direita, justa, honesta, do que oferecer sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Os maus na Bíblia, como eu já falei em outras lives, são as pessoas que não seguem as ordens de Deus, não querem saber dos mandamentos de Deus. Então, os maus, eles são dominados pelo orgulho, pelo próprio Deus deles, que são o próprio eu. E a vaidade é tudo nesse mundo, porque tudo nesse mundo é vaidade. É vaidade, tudo é vaidade. As pessoas são dominadas pelas coisas terrenas, isso é pecado, porque a única coisa real nesse mundo de ilusões é o amor. E o conselho de sabedoria que ele quer nos dizer é não ficar sendo dominado pelos nossos próprios desejos, pelo nosso próprio eu, e sim fazer a vontade de Deus e não ficar se preocupando com as coisas desse mundo que é tudo vaidade. É buscar sempre o real sentido da vida, que é o amor. O amor a Deus acima de tudo, o amor próprio que é importante e o amor às pessoas também. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando Um conselho de sabedoria: planejar
antes de tomar uma decisão, planejar antes de fazer alguma coisa, porque quem planeja com cuidado tem fartura. Quando a pessoa age sem pensar, age no impulso, dá um passo maior do que a perna, acaba passando necessidade. Então a gente deve sim se expor ao risco, mas tem que ser um trabalho inteligente. Tem que estar bem com os riscos, senão o apressado ele acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente, versículo 6. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. É um conselho de sabedoria para não tentar buscar riquezas desonestas, porque além dela acabar logo da forma que vem fácil, vai fácil, e é uma armadilha mortal, uma armadilha que pode levar à morte mesmo, pode levar à destruição da pessoa. Então, não se deixar seduzir por um dinheiro fácil, porque é uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. Os maus, eles são destruídos porque eles só pensam em fazer maldades, eles só pensam em tirar vantagem do outro, só pensam em prejudicar alguém, e eles são destruídos, porque é a lei da semeadura, tudo que a gente planta, a gente colhe. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. Quer saber se a pessoa está com a razão ou não? É só esperar o tempo passar. O culpado, ele sempre vai seguir o caminho errado. O inocente, ele vai fazer o que é justo, o que é direito. Então, o tempo revela o caráter das pessoas. O tempo revela quem está certo, quem está errado. Porque o culpado, ele segue caminhos errados. Se ele estava errado, e se você não sabia quem era o certo, quem era o errado, o culpado, ele sempre segue caminho errado, e o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Tem 2 conselhos de sabedoria aqui. Tanto para os homens, que é, tome muito cuidado, peça a Deus a bênção, o direcionamento, porque só Deus pode dar uma esposa sensata. Peça para Deus o discernimento, porque se Deus abençoar, Ele vai te dar uma mulher sensata, íntegra, uma mulher de Provérbios 31, uma mulher que tenha sabedoria. Agora, se for uma mulher insensata, uma mulher tola, uma mulher briguenta, ela vai fazer um inferno na sua vida. Vai fazer com que você prefira morar num barraco. É melhor você não morar naquela casa do que ficar ouvindo aquela mulher brigando o tempo inteiro. E conviver com pessoas briguentas é horrível. E a pessoa briguenta, ela é uma pessoa orgulhosa. Então, por isso, peça sempre o direcionamento de Deus quando você for escolher um parceiro. E a mulher, a mesma coisa, outro conselho de sabedoria. Peça para Deus, você mulher, peça para Deus sabedoria, discernimento, que você seja uma mulher sábia. Peça para Deus o discernimento, qual que é o homem certo para a sua vida. Porque assim como Deus dá uma esposa sensata ao homem, Ele dá um homem íntegro, um homem honesto, um homem justo para uma mulher sensata. Então, são 2 conselhos de sabedoria. Não seja uma mulher briguenta, porque a briga ela vem do orgulho, a briga é tolice, não adianta brigar. E homens, peçam a Deus o direcionamento, peçam para Deus dar uma esposa sensata. E o conselho é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. É um inferno, é horrível conviver com pessoas briguentas. Estão sempre buscando a discórdia, sempre buscando uma briga, uma intriga. Os maus têm fome do mal, eles não têm pena de ninguém. Os maus, o desejo deles, a vontade do coração deles é fazer a maldade mesmo. Então eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. O zombador é uma pessoa orgulhosa.
Então, quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Então, não deixe de castigar uma pessoa orgulhosa, porque as pessoas sem experiência, as pessoas simples, elas vão aprender uma lição com isso. E quando você ensina um sábio, eles tornam o conhecimento dele maior ainda. Quando você tenta ensinar uma pessoa tola, uma pessoa orgulhosa, ela briga, ela xinga, ela se revolta, ela quer dar opinião, ela altera o tom de voz. Você percebe na face da pessoa que ela não gostou de ser corrigida ou não gostou de dar um conselho. Mas quando você dá um conselho para uma pessoa que tem sabedoria, com a pessoa que tem sabedoria, ela tem humildade, o conhecimento dela aumenta mais ainda. Ela vai agradecer, ela vai ficar feliz. E o conhecimento dessa pessoa que tem sabedoria aumenta ainda mais. Deus que é justo, versículo 12, observa os maus e os faz cair na desgraça. Deus é justo o tempo inteiro. Ele vê o que os maus estão fazendo e os maus, eles caem na armadilha das suas próprias maldades. Então, Deus observa os maus e os faz eles cair na desgraça. Faz eles colher o que eles plantaram. E muitas vezes a gente pensa assim, mas tem gente que faz tanta maldade e continua impune. É porque a gente só vê de fora. A gente não vê o que acontece por dentro da pessoa. A gente não vê o que acontece na família. A gente não sabe dos negócios dela. E as pessoas que têm maldade, elas gostam de viver de status. Elas não querem mostrar para as pessoas que elas não estão bem. Mas elas sempre são punidas pelas suas próprias maldades. Quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. Isso aqui é um conselho de sabedoria, é um princípio bíblico financeiro, que a gente deve ajudar os pobres, porque a gente está fazendo para a gente mesmo. E sempre tem alguém que a gente possa ajudar. Porque se você tem um pouco, você pode dividir, e Deus sempre vai multiplicar. Lembra da viuvinha, que ela só tinha um pouco de farinha, de azeite? Mesmo assim, ela dividiu e Deus multiplicou. E é assim que funciona na vida. Quem divide, multiplica. Essa é uma ordem do rei. Além de uma ordem, tem uma recompensa. Quando a gente ajuda os pobres, a gente também pede a Deus e Ele nos ajuda. Porque quem empresta ao pobre está emprestando para Deus e Ele nos devolve o bem que fazemos. Então, é uma crença errada que se eu sou pobre, eu não devo ajudar os pobres. Quem deve ajudar os pobres é os ricos. Mas se você for pobre e não ajuda os pobres, você sempre será pobre. Porque você está quebrando um princípio bíblico sobre dinheiro. E quando você for pedir para Deus alguma coisa, Ele também não vai ouvir. Isso é bem sério. A gente ter consciência mesmo de que Deus sempre dá os recursos para a gente poder ajudar. Se Ele deu a ordem, Ele dá os recursos para a gente executar a ordem. Então, se Ele te deu um pouco, Ele quer que você também divida esse pouco com as outras pessoas. E Ele não estipulou um tanto, Ele falou só para você doar, só para você ser generoso. Quanto mais generoso você for, mais quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Então, quem recusar ouvir o grito do pobre, quem não ajuda o pobre, quando for pedir ajuda, também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você e a raiva dele acabará. Esse é um conselho de sabedoria. Se alguém estiver com raiva de você, dê um presente. Tem pessoas que fazem isso até intuitivamente, sem nem saber que esse é um conselho de sabedoria. Quando alguém estiver com raiva de você, vai lá e dá um presente, que a raiva da pessoa vai acabar. Dependendo da raiva, tem que ser mais presentes. Mas a pessoa, ela se sente amada, vê que ela vai sentir que você se arrependeu, ela vai pensar, refletir, a raiva dela vai passar, ela vai começar a pensar com calma, falar, não, tudo bem, tá arrependido, tá ótimo. Então, dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você e a raiva dele acabará. É interessante que tem um provérbio que fala assim, um conselho contra o adultério, que um homem que dormir com a mulher de outro, ele pode dar um monte de presente que a raiva do marido não vai acabar. É uma exceção a essa regra de
Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você e a raiva dele acabará. Se for um caso desse, um caso grave, pode dar um tanto de presente que for, que a raiva do homem não vai acabar. Dependendo da gravidade, só um presente não resolve, como o do adultério. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. E Deus é um Deus justo. Então, quando se faz justiça, os bons ficam felizes e os maus ficam apavorados, porque eles vão colher aquilo que eles plantaram. Tanto a justiça terrena quanto a justiça divina. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem se afasta dos princípios bíblicos está caminhando para a morte. Quem se afasta da sabedoria está caminhando para a morte. Quem não tem bom senso, quem não pensa antes de agir, está caminhando para a morte. Versículo 17. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. Eu lembro que a gente estava comentando sobre isso e uma amiga minha falou assim, mas eu conheço tanta gente rica que eles bebem muito, comem muito, então isso não tem muita lógica. Falei, mas o que o Provérbios falou é nunca ficará, não é quem já é rico, é quem é pobre, se ficar gastando dinheiro só com prazeres, nunca ficará rico. Quando a pessoa estiver já rica financeiramente, bem estabilizada, ela pode curtir os prazeres, é claro, se não for um prazer por prazer, só para satisfação pessoal. Mas quem não sabe economizar, quem ama comer comida boa, cara, quem ama os prazeres, quem bebe muito vinho, nunca ficará rico. Então, eu aconselho um princípio bíblico financeiro. Quem quer ficar rico deve parar de buscar só prazeres, porque quem ama os prazeres passará necessidade. Quem vive o tempo inteiro tentando satisfazer os seus próprios desejos. Tem um provérbio que fala assim, os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um. Não adianta a gente ficar só tentando satisfazer os nossos prazeres, porque além de não prosperar na vida, não adianta, porque o prazer, desejo tem sempre. A gente não consegue satisfazer todos os nossos desejos. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. Então, as pessoas honestas, elas ficam livres da angústia porque elas não vão colher aquilo que elas não plantaram. Se a pessoa é honesta, ela vai ficar livre da angústia. E os maus sofrem em lugar dos bons, porque os maus vão colher aquilo que eles plantaram. É melhor morar no deserto do que com a mulher que vive resmungando e se queixando. Aqui, novamente, ele enfatizando como você deve ser uma mulher sábia, ter sabedoria, não ser tola, não ser orgulho, não ficar resmungando, se queixando, se vitimizando, reclamando o tempo inteiro. Não seja esse tipo de mulher. E homens, muito cuidado na seleção para não casar com uma mulher tola, porque é um inferno conviver com gente que vive resmungando e se queixando. Não é só mulher que é assim, homem também. Homem tolo que vive reclamando de tudo, nada tá bom, vive se queixando. É melhor morar no deserto do que conviver com uma pessoa assim. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Outro princípio bíblico financeiro. Não gastar tudo que ganha, porque você nunca vai prosperar na vida se você gastar tudo que ganha. Imagina que você tem um balde e você está tentando encher ele de água, mas no fundo dele tem um furo. Esse balde nunca vai encher, porque vai estar sempre esvaziando a água. É assim quando a gente gasta tudo que ganha. Você nunca vai conseguir prosperar gastando tudo que ganha. O máximo é que quanto mais dinheiro você ter, você vai aumentar a sua zona de conforto, você vai ter mais conforto.
Mas prosperar mesmo, ficar rico, não tem como, porque isso é um princípio bíblico de finanças. Isso é insensatez, isso é tolice. Um homem sensato, ele tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, porque ele não gasta tudo o que ganha. Mas insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Um conselho, seja uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa direita, porque as pessoas vão te respeitar e vão exercer justiça a você. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Um conselho de sabedoria: seja inteligente, pense antes de agir. Versículo 23. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Princípio bíblico de sabedoria. Tome cuidado com suas palavras para você não se meter em dificuldades. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. O homem zombador é aquele homem orgulhoso. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Então, chamamos de zombador o homem vaidoso é aquela pessoa orgulhosa que trata os outros com desprezo, que zomba de tudo, nunca reconhece que está errado. Uma pessoa que está sempre dando a sua opinião, só ela importa. E pessoas assim são castigadas, tanto por Deus quanto pelas pessoas também, porque ninguém gosta de pessoas assim. O preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando que gostaria de ter. Então, o preguiçoso, ele faz planos, ele deseja, ele calcula, ele pode até estudar como fazer, só que ele morre desejando e nunca consegue. Por quê? Na hora de colocar em prática, na hora de executar, ele não tem força, ele não tem coragem, ele não tem disciplina para fazer. Então, chamamos a pessoa de preguiçosa quando ela tem até um conhecimento, mas ela não coloca em prática. Isso é tolice. E por que a pessoa não coloca em prática? Por conta da preguiça. Muitas vezes a gente tenta deixar colorir alguma coisa achando que é um problema muito grave, que precisa mudar tanta coisa, o que é de errado comigo. Às vezes é só preguiça. Muitas das vezes é só preguiça, porque Deus nos fez simples direito e nós complicamos tudo. Às vezes é só a preguiça de executar o plano. Então o preguiçoso, ele morre desejando muitas coisas, porque na hora de trabalhar, na hora de colocar a mão na massa, ele desiste, ele coloca empecilhos, acha tudo muito difícil, acha que não vai dar certo. Porque isso são mentiras que a mente conta para economizar energia. E quando a pessoa ela se deixa seduzir pela preguiça, ela não consegue atingir os seus objetivos na vida. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter. Nossa, mas seria tão bom se eu tivesse. Mas por que não coloca em prática? A preguiça não deixa. Mas a pessoa de caráter, vê que Provérbios fala que uma pessoa preguiçosa ela é uma pessoa sem caráter, uma falha de caráter ter preguiça. Mas a pessoa de caráter tem o que dar e dar com prazer. Então a pessoa de caráter, ela tem além do que é só para ela, e ela dá, ela é generosa com as pessoas, com os pobres, e ainda dá com prazer, porque é isso que Deus quer para a nossa vida. Então tem 2 conselhos aqui: não se deixe seduzir pela preguiça, porque o conforto ele é muito sedutor, é prazeroso, mas a pessoa morre desejando muitas coisas e não consegue nada, porque a preguiça não deixa. E a pessoa de caráter, ela tem o que dar e ainda dar com prazer. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. Sabe as pessoas que fazem promessas? Não, Deus, se você fizer isso para mim, eu vou fazer isso. Deus detesta o sacrifício que as pessoas maus, que não obedecem à sua lei, fazem. Ainda mais se for com a intenção ruim, aí que Deus detesta mesmo. A testemunha falsa será condenada à morte,
mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. O falso testemunho é uma quebra de um mandamento. Então, quando a pessoa ela quebra o mandamento, todos os pecados levam, todo pecado leva, o pecado ele leva à morte, mas tem alguns pecados que levam diretamente à morte. E a testemunha falsa, quando a pessoa diz falso testemunho, é um dos pecados que levam à morte. A testemunha falsa será condenada à morte. Mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas, pessoas que ao invés de estar querendo só dar a sua opinião, ela ouve conselho de sabedoria. Então a pessoa que costuma ouvir bem as coisas, as palavras delas serão aceitas. Por isso que eu falo que deve ter frieza emocional para ouvir antes de falar, pensar antes de falar. Porque as palavras das pessoas que costumam ouvir bem as coisas serão aceitas. Se você quer que alguém aceite suas palavras, quer que alguém escute o que você fala, seja uma pessoa que presta muita atenção no que as pessoas falam, não só tem essa necessidade de falar. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. O homem direito, ele é um homem confiante, ele sabe para onde está indo, ele sabe que ele não deve temer nada, que ele não deve se preocupar com nada. E o mal, ele tem essa pose de confiança, eu me garanto, mas ele não consegue ter uma noite tranquila, uma noite de sono, ele não consegue dormir em paz, ele não consegue não ter medo, porque o medo mostra que existe castigo. E Deus deu ao ser humano inteligência e consciência, ninguém pode se esconder de si mesmo. E o mal sabe que uma hora ele pode cair e ser pego, então ele não tem essa confiança toda que ele aparenta ter, ele só finge que tem. E uma pessoa direita, uma pessoa que faz o que é certo, essa sim, tem uma verdadeira confiança, não tem o que temer. Para mim tá tudo bem, tá tudo tranquilo. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Perceba que por mais que a gente tente buscar sabedoria, por mais que seja uma pessoa inteligente, por mais que a gente, e deve fazer isso, a gente deve buscar, porque Deus, ele tem um provérbio que fala assim, Deus, meu filho, adquira sabedoria, eu me sentiria orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. A gente deve ter sabedoria, buscar conhecimento, ser uma pessoa inteligente, sensata, só que tudo isso não é nada na presença do Senhor. Deus é incrível, assim, não tem como descrever. Pensa que a sabedoria humana não é nada perto da presença do Senhor, perto da inteligência infinita que é Deus. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. É um conselho e sabedoria para a gente não se apoiar no nosso próprio entendimento, para a gente não se apoiar na nossa própria confiança de achar que vai dar certo. Quem dá a vitória no final de todas as nossas lutas, nossas batalhas, é Deus. Então é pedir para Deus direcionamento, porque se Ele abençoar, vai dar certo. Por mais que tenha problemas, empecilhos, no final sempre dá certo, porque Deus abençoou, direcionou. É Deus que dá a vitória. Agora, quando a gente deixa Deus de lado, quer fazer a nossa vontade, o nosso desejo, achar que nossa forma está certa, pode estar tudo perfeito para dar certo. Mas quem dá a vitória no final é Deus, o Senhor. Então a gente deve pedir para Deus essa vitória, pedir para Deus esse direcionamento. Se for da vontade dele, para a gente prosseguir. Se não for, recuar, porque se não for da vontade dele, não vai dar certo, porque é ele quem dá a vitória. Então amanhã teremos o capítulo 22 de Provérbios. E se você tiver alguma dúvida sobre como se inscrever no método YV de reprogramação mental, ser uma pessoa fria emocionalmente, me manda aqui nos comentários ou manda para mim no direct que eu e minha equipe vamos responder todas as suas dúvidas. E tenha uma boa tarde.